Hoje eu vou falar de PA e PG. Então, PA, vulgo, progressão aritmética. Certo? Então, ó. Acabou. E acabou. Tem uns detalhezinhos, mas não são necessários agora. Probabilidade é aquilo. PA e PG é o último assunto. Aí eu vou acabar... Não, eu não vou parar com a matemática, mas pode ser que aumente as horas de física. Física tá faltando magnetismo. Tem estatística também, verdade. Mas assim, PA e PG vai entrar na primeira semana de novembro, porque a próxima semana é semana de revisão. Então, eu tenho mais uma aula só de matemática. Então, a primeira semana de novembro, aí sobrou umas 5 semanas. Umas 5 semanas. Uma semana de estatística. E é isso. Plano eu já revisei, mas analítica eu ainda não. Então, vou revisar analítica. Porque dezembro vai ter umas 2 semanas de aula, mais ou menos, né? Então, esse é o esquema da Juliana. Vai parar pro Natal e Ano Novo, né? E aí volta ao normal. Entendeu? Então, ó. Vamos lá. O que é uma progressão aritmética? É uma sequência numérica. Então, ó, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 e nunca para. A gente sabe que o próximo número é mais um. Então, é isso que acontece. Ó. Então, é assim que funciona. Nesse caso aqui, quem que é o próximo número? O 6. Porque está somando sempre de um em um. Então, a gente sabe que a razão é 1. A razão é sempre um número que a gente soma no antecessor. Então, ó, o 2 é o antecessor mais a razão, mais 1. O 3 é o antecessor mais 1. Então, isso se chama razão. Então, a gente sabe que aqui a gente tem uma razão igual a 1 nesse exemplo. Por exemplo, quem que é o próximo aqui?
o 13. Então, significa que nossa razão é 3. Eu estou pegando o antecessor, somando 3 para dar o sucessor. Então, essa é a nossa razão. Tá certo? Então, essa é a ideia de uma progressão aritmética. Você percebe que uma progressão aritmética, a razão é sempre uma constante. Ela nunca se altera. No caso 3 e nesse caso anterior 1. Ela vai ter sempre o mesmo valor. Sequência numérica não necessariamente precisa ser uma constante, sempre o mesmo número somando, tá? Então, toma cuidado com isso. É diferente sequência com progressão. A progressão necessariamente, os números que estão aqui, eles precisam ser sempre com uma razão constante, tá? Legal. Com isso, a gente pode falar do termo geral. Como que é o termo geral de uma PA? O termo geral, ele vai depender basicamente da razão e do A1. Então, sempre quando você quer determinar alguma coisa numa PA, você precisa saber quem que é a razão e quem que é o A1. Então, ó, AN é igual a 1 mais a razão vezes N menos 1. Isso daqui é o termo geral de uma PA. Cuidado. O que significa o N? O N é a posição. O que significa o AN? É o termo naquela posição. Então, ó, vamos fazer exemplos com isso. Por exemplo, eu falo para vocês que isso aqui é uma PA. 3, 6, 9. E segue. O que a gente tem de informação aqui? A gente sabe, ó, lembre-se sempre, quando você quer determinar um termo de uma PA, você quer saber um determinado termo de uma PA. Se você quer saber um determinado termo de uma PA, é sempre importante você usar o fato do termo geral, tá? Isso é muito importante, tá? Então, você quer descobrir quanto que vale um termo, você vai usar o termo geral. Então, vamos supor aqui que eu quero saber quanto que vale o A10. Para usar o termo geral, você precisa saber quanto que vale o A1. O A1 é o primeiro termo. No nosso caso, o primeiro termo vale 3. E quanto que vale a razão? A razão, você pode descobrir de uma forma intuitiva, sabendo que nesse caso aqui é 3, por exemplo, ou pegando qualquer dois números consecutivos e subtraindo um do outro. E se o exercício te informou que é uma PA, você pode descobrir a razão pegando qualquer dois consecutivos. Então, eu posso fazer, por exemplo, o A3 menos o A2. O A3 menos o A2 vai dar 9 menos 6, que é 3. Então, a gente sabe quanto que vale o A1 e quanto que vale a razão. Pronto, acabou. Para calcular o A10, vou usar o termo geral, AN é igual a 1 mais a razão vezes N menos 1. Presta muita atenção. Ó, eu vou calcular quem? O A10. Significa que o N é igual a 10.
Então, aonde tem N, eu vou substituir por 10. Vai ficar A10 é igual. O A1, eu sei que vale 3. A razão, eu sei que vale 3. E o N, como eu estou calculando o A10, eu sei que o N vale 10. Então, a gente sabe que o A10 é igual a 3 mais 27. O A10 é 30. Então, esse é o nosso A10. Sim ou não? Tranquilo, né? Então, ó, vamos fazer mais exemplos. Por exemplo, vou fazer simples aqui, né? Eu tenho uma sequência assim. Eu sei o que eu tenho de informação. O primeiro termo, que vale 3. E eu dei informação, e claro que o exercício precisa falar que isso é uma PA. E ele deu uma informação só um outro segundo termo. Nesse caso, o segundo termo é o A6, que vale 13, tá? Tá certo. Então, ó, é o A13. É o sexto termo. Primeira coisa, a gente precisa. Não, isso aqui é uma informação do texto, Sara. Esse aqui, ele falou que é o sexto termo. Não tem como saber se o exercício não fala. O exercício falou que esse é o sexto termo, tá? Então, beleza. Se esse é o sexto termo, isso daqui são o A1 e o A6. O nosso primeiro passo é descobrir a razão. Você só consegue determinar. E o pedido do exercício é calcular o décimo. Não, vamos mudar, né? Vamos calcular o oitavo. O oitavo termo. O primeiro passo é sempre encontrar a razão. Quando você tem um exercício que você vai usar o termo geral. É sempre esse. Então, o que você usa? Usa as informações que você tem aqui. Nesse caso, você sabe quanto que é o sexto termo e o A1. Sempre quando você tem dois termos, não importa se eles são consecutivos, você encontra a razão. Como? Usando o termo geral. Então, você vai lá no termo geral, a n é igual a 1 mais a razão vezes n menos 1. Qual o termo que eu sei? O A6. O A1 vale 3, a razão que eu quero descobrir, e o n vale 6. Cuidado, o A6 vale 13. Então, 5 vezes a razão. Pronto, a gente descobriu que a razão vale 2. Então, essa é a informação que a gente precisava. A gente sabe que a razão
vale 2. Se a razão vale 2, agora ficou fácil descobrir o oitavo termo. Para descobrir o oitavo termo, você vem aqui. Termo geral neles. AN é igual a 1 mais a razão vezes N menos 1. Quem que é o N? 8. A8 é igual a 1 mais a razão vezes 8 menos 1. A8. O A1 vale quanto? 3. A razão vale quanto? 2 vezes 7. Então, 14, 17. Então, o oitavo termo vale 17. Alguma dúvida? Pode perguntar. É só PG. Soma infinita é só PG. Se eles não forem consecutivos, eu só calculo se tivesse a posição deles. Ah, sim. Ele precisa te dar a posição, senão não tem o que fazer. Tá? Ó, não confundam o AN com N, tá? Muitos alunos fazem esse tipo de confusão, então muita atenção nisso. AN com N. Ó, último exemplo. Ó, ele te deu dois valores. O A4 vale 0 e o A7 vale 9. Tem como descobrir o A1 e a razão? Tem. Esse é sempre o objetivo. Então, ó, eu desenvolvi matematicamente os casos que vão aparecer para vocês. Agora, claro, os casos não vão aparecer com um texto simples. Ele vai aparecer com contextualização e tudo mais. Mas isso que é importante você ter em mente. Ou ele vai tirar a razão e o A1 fácil, ou ele vai tirar o A1 e pedir para você encontrar a razão, igual eu fiz no exemplo anterior, ou ele não vai dar nenhum dos dois, que é esse caso. Mas ele vai te dar duas informações. O que você tem que pensar? Nesse exercício, você vai resolver um sistema. Como que funciona esse sistema? De novo, termo geral. AN é igual a 1 mais a razão vezes N menos 1. O que você sabe? Você sabe que você tem informação do A4 e do A7. Então, isso aí automaticamente vira sua equação. Então, primeiro, eu vou usar o A4. Então, no lugar do N, eu substituo por 4. A4 é igual a 1 mais a razão 4 menos 1. A segunda informação é sobre o A7. Então, A7 é igual a 1 mais a razão 7 menos 1. Então, primeira equação, o A4 vale 0. O A1 eu não sei. A razão eu também não sei. Mas eu sei que aqui 4 menos 1 dá 3. Então, 3 vezes a razão. A segunda equação, o A7 vale 9. O A1 eu não sei. E a razão vale 6. Ó, sempre vai ser nesse esquema. Faz a subtração primeiro. Então, ó, na subtração, vai ficar menos 9 igual a menos 3 R's.
Então, R é menos 9 sobre menos 3. A razão é 3. Legal. Descobrimos a razão. Você viu que eu sou criativo, né? Agora, para você saber quanto que vale o A1, você substitui. Então, ó, substitui a razão igual a 3, por exemplo, em 1. Na hora que você substituir em 1, vai ficar 0 igual a 1 mais 3 vezes 3. A1 é menos 9. Pronto. Descobriu o A1 e a razão. Agora ele pode perguntar o que ele quiser que você calcula, é capaz de calcular. Então você percebeu que sempre você vai precisar do A1 e da razão para em qualquer esquema desse tipo aqui. Sucesso internacional. Ninguém te segura. We are the champions. Então, vamos para mais casos. Ó, agora eu vou falar de PA de 3 termos. Ou 3 termos consecutivos, vale para qualquer um. O que é uma PA de 3 termos? Uma PA de 3 termos tem esse tipo aqui. A1, A2, A3. E quando essa PA tem 3 termos, eu sei que o primeiro mais o último é igual a 2 vezes o do meio. Tá? Então, é essa relação que a gente tem na PA de 3 termos. Vai ser sempre assim. Falou em PA de 3 termos, você sabe que o A1 mais o A3 é igual a 2 vezes o do meio. Eu vou dar um exemplo aqui, e não precisa ser necessariamente uma PA de 3 termos, tá? Basta ser 3 termos consecutivos. Então, por exemplo, eu sei que aqui vale x, aqui vale 4 e aqui vale 3x. 3x é uma boa. Uma boa. Ó, então, essa é a PA. Eu quero saber o valor de x, por exemplo. Ó, 3 termos consecutivos. Eu não sei se esses termos são o primeiro, o último, ou não, se são os 3 do meio, os 3 últimos, os 3 iniciais. Eu sei que é 3 consecutivos. Então, o que eu faço? Eu sei que o último mais o primeiro, então, ó, o AN mais 1 mais o AN é igual a... Não, peraí. O AN mais 1 mais o AN menos 1 é igual a 2 vezes o AN. O último mais o primeiro é igual a 2 vezes o do meio. O último vale 3x. O primeiro vale x. E o do meio vale 4. 4x é igual a 8. X é igual a 2. Então, ó, não tenham dúvidas. Sempre quando for uma PA de 3 termos, faz esse esqueminha aqui da Jurema que vai dar tudo certo, tá? Se tiver 3 termos, esquece termo geral. Não precisa de A1, não precisa de razão. Você pode jogar direto nesse esquema aqui, que vai dar tudo certo. É aí que o caos está acontecendo aqui. Fala pro moço desligar o som lá. Esses comunistas. Então, ó,
Beleza. Alguma dúvida até aqui? Tudo faz sentido? Você está se sentindo bem? Não está se sentindo bem? Não, nenhuma dúvida. Ah, entendi. Então, ó, show, hein? Agora vamos falar de soma de PA. A soma de PA, eu estou somando a quantidade de termos. Então, por exemplo, S, eu estou somando os 3 primeiros termos. O N vale 3, e eu estou somando A1 mais A2 mais A3. Estou somando os 10 primeiros termos. Então, é A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6 mais A7 mais A8 mais A9 mais A10. Então, é sempre assim. A soma, você vai somar todos os termos até aquele número. Como que funciona a soma da PA? A1 mais AN, tudo isso vezes N, dividido por true. Já era. Isso é a soma da PA. Você percebeu que mesmo quando falando em soma de PA, você não está livre do termo geral, hein? Cuidado, hein? Ó o termo geral aqui, ó. Você precisa dele, tá? Então, ó, você não pode esquecer que você precisa do AN é igual a 1 mais a razão vezes N menos 1. Já sacou que a maioria das vezes os exercícios vão cobrar soma e não termos, tá? Porque ele já cobra as duas coisas de uma vez só. Ok? Sim, Salabim? Aquela carinha da felicidade ou a carinha da tristeza? Qual a carinha? Nem sei o que você tá falando. Então, carinha da felicidade é a vencedora. As outras estão eliminadas. Beleza? Então tá. Fechou. Vocês querem fazer um exercício ou quer que eu comece a falar já de PG? Pediu. Exercício. 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 Ah, eu queria falar tanto de PG, hein? Eu queria falar tanto de PG. Então, ó, como eu respeito a democracia, vamos falar de PG. Então, ó, foi uma brincadeira, mas foi bom, hein? Gostei. Então, vou colocar listinha lá no Classroom para a gente fazer uns exercícios. Exercícios, exercícios, exercícios. Não, eu ia fazer igual o Enem fez. Qual que é a opinião de vocês? Ah, é tal, não importa. O que vocês acham de plantão do Dilma? Mas ao vivo como? Ele tem São Carlos? Vocês gostariam de ter plantão presencial do Johnny? Temos um sim. Nos outros sim. Ah, eu acho que a galera que vai no plantão presencial vai. Quem respondeu?
Ah, é a galera que vai no plantão presencial. Tá. Então, ó, como que tem que fazer mesmo? Eu preciso... tem que salvar PDF. Que droga! Ela falou que tem um empecilho, o horário. Que ela é uma mulher muito ocupada. Querem ocupado? Aliás. Ó. Na verdade, a parte do ocupado foi o que eu inventei. Bolinha de pelo. É então, ó, eu tô colocando aí uma lista de PA. Se a internet me obedecer, me obedeça a internet. Eu sou mestre. Salvo. Lista no ar. Sempre. Eu não entendi esse sempre aí. Sempre. Esse sempre aí não entendi, não. Sempre faz gracinha. Eu sou engraçadinho. Ó, então, vocês já pegaram a lista lá? Na hora que vocês estiverem pronto com a lista, vocês falam, tô pronto. Ou vocês falam, não tem lista lá. Então, vamos lá. Vamos começar com o exercício de número 2. Ele fala assim, ó. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumenta no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidos 33 mil passagens. Em fevereiro, 34.500. Em março, 36 mil. Esse padrão crescente se mantém para os meses subsequentes. Ó, você tem que perceber que isso é uma PA, tá? Como que você vai perceber que é uma PA? Porque olha só, ele tem um padrão bem definido, ó. Então, esse é o exercício número 2. E a gente sabe que em janeiro tem 33 mil passagens vendidas. Em fevereiro, 34.500. Em março, 36 mil. Então, ó, você tem que ficar de olho e falar assim, ó, ele está somando 1.500 e 1.500. E ele falou que o padrão vai ser mantido. Então, quer dizer que sempre ele vai somar 1.500 e 1.500. Certo? Então, ó, esse foi aquele primeiro exemplo matemático que eu fiz para vocês. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a razão vale 1.500. E a gente sabe que o primeiro termo vale 33 mil. Tá claríssimo isso? Bolinha de pelo. Sim. Então, ó, beleza. E aí ele fala assim, esse padrão continua crescendo. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa no mês de julho do ano passado? Então, ó, janeiro é o mês 1, julho é o mês 7. Então, ele quer saber o A7. Então, você vai lá. A pergunta dele é quanto que vale o A7. Você fala, eu sei tudo. Eu sei que o AN é igual ao A1.
mais a razão vezes n menos 1. Se ele quer saber o A7, o n vale 7. O A1 vale 33.000. A razão vale 1.500. O n vale 7. Então, ficou 1.500 vezes 6. 1.500 vezes 6 dá 9.000. Então, é 33.000 plus 9.000. Então, esse A7 vai dar 42.000 passagens vendidas. Você falou, isso é muito fácil. Não tem como errar. Alternativa D. D do quê? De dinastia. Beleza? Foi difícil? Ou foi muito fácil? Então, ó, vamos fazer um de soma agora. Que é o 15. Bolinha de pelo. Então, o que o 15 nos fala? O 15 fala assim, ó. Um atleta treinando para a maratona corre 15 quilômetros no primeiro dia e aumenta o seu percurso 500 metros a cada dia. Então, ó, 500 metros a mais a cada dia. Depois de 61 dias consecutivos, o atleta terá percorrido, tá certo? Então, ó, depois de 61 dias consecutivos de treinamento, o atleta terá percorrido, ó, a gente sabe que no primeiro dia ele correu 15 quilômetros. Nos dias consequentes, que é a razão, ele vai andar sempre meio quilômetro a mais. Agora, ele quer saber quanto que o atleta terá percorrido ao todo nesses 61 dias. Então, a pergunta dele, ele quer saber quanto que é o S61. Lembrando que Sn é A1 mais AN vezes N sobre 2. Então, eu preciso descobrir quanto que vale o AN. Então, eu preciso atrás do AN. Então, o nosso first step é descobrir o AN. Então, AN é igual a 1 mais a razão N menos 1. O AN que a gente quer descobrir é o A61. No primeiro dia, ele anda 15 quilômetros. A razão vale meio, 61 menos 1. Então, ó, 61 vezes menos 1 dá 60, vezes meio dá 30. O mais 15 deu 45. Então, no 71º dia, ele andou 45 quilômetros. Só que a gente tem que fazer o nosso segundo step, que é descobrir o S61, que é igual a 1 mais o A61 vezes 61 sobre 2. O S61 é igual a 1 vale 15. O 61 vale 45 vezes 61 sobre 2. Ó, 15 mais 45 dá 60, dividido por 2 dá 30. Então é 30 vezes 61.
30 vezes 61, isso vai dar 1830. 1.830 quilômetros. É isso que ele vai andar em 2 meses. Isso nos dá alternativa o quê? Alternativa E de quê? Esplendor. Esplendor bateu. Sim ou não? Sucesso? Cheio de carinhas felizes? Porque ele quer saber o total. Tá? Ele quer saber o total, ó, porque ele fala assim, ó, depois de 61 dias consecutivos de treino, o atleta terá percorrido. Ele não quer saber, ó, no 71º dia ele percorreu quantos quilômetros? Não. Depois dos 61 dias ele percorreu quanto? Então é a soma. O difícil é entender que é soma, mas é isso. Só são esses dois tipos? Não. Tem um tipo que é de 3 termos. Mas nessa lista aqui, nessa primeira lista aqui, não vai ter nenhum de 3 termos. Beleza? Todo mundo fera? Ninguém se segura? E aí, só carinha feliz? Carinha feliz? Carinha da indiferença? Ou carinha da tristeza? Feliz. Então, ó, sai indiferença e sai tristeza. Fera, então. Vou fazer mais um, né? Deixa eu ver se tem algum. Tem um legal aqui, que é o 12. Esse 12 aqui, apesar de não ter vestibular, ele é da Unesp, tá? Ele fala assim, a soma dos N primeiros termos de uma PA é dada por... Ele quer saber a razão. Ele foi malandrinho. Porque isso daqui meio que acaba com vocês. É 3N quadrado mais 5, né? 5N. Ó, isso daqui é simplesmente a fórmula, viu? Ele só te deu a fórmula de outro jeito. É isso aqui, ó. Não se assustem quando vocês se depararem com uma equação desse tipo. É a fórmula. A única coisa é que ele abriu a fórmula, tá? Ele quer saber quanto que vale a razão. Então, ó, presta muita atenção. Nesse tipo de exercício aqui, para você descobrir a razão, você precisa saber 2 termos consecutivos. A1 e A2 são os 2 melhores. Então, eu vou começar descobrindo quanto que vale o S1. Por quê? Se eu descobrir quanto que vale o S1, automaticamente é o A1. Por quê? Se o S é igual a 1, eu só estou somando o primeiro termo. Então, aqui, ó, eu descobri que o primeiro termo vale 8. Então, ó, como eu sei que o S1 é igual ao primeiro termo, a gente descobre, portanto, que A1 é igual a 8. Fera ou não? Aí, o que eu vou fazer? Vou jogar S igual a 2 para descobrir quanto que vale o segundo termo. S igual a 2, então é 3 vezes 2 ao quadrado mais 5 vezes 2. Então vai dar 4, 12, 10, 22. Agora você tem que tomar cuidado. O S2 é o primeiro mais o segundo termo. É a soma dos 2 primeiros. Então, ó, eu sei, portanto, que A1 mais A2 é igual a 22. Passa para lá, o A2 é 22 menos 8. Então, o A2 é igual a
14. Descobri o segundo termo. Agora a gente vai e mata o terceiro termo. Portanto, a razão é A2 menos A1. A razão é 14 menos 8 é 60. Sim ou não? B. De boa, né? Então é isso. Falei de PA. Uma sexta-feira eu falo de pedir. Pedir. Fechou? 1, 2, 3. Guerra. Guerra. Adeus.